Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nossa live é sobre ODS, então Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, algumas pessoas não sabem o que é, né? Então a gente vai entender melhor o que é esse assunto, o porquê que a gente vai falar disso na nossa live de hoje e por que ele é importante para os projetos sociais. Quando a gente fala sobre desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ele diz pra gente que são 17 objetivos para transformar o nosso mundo. E o que são esses 17 objetivos? Ele é uma agenda, é um plano de ação para pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ele, na verdade, ele veio no intuito, né, assim, vamos dizer assim, da gente desenvolver realmente o nosso planeta, o nosso, assim, vamos dizer assim, o nosso mundo, né, a nossa sociedade num todo. Não estou falando só de Brasil, mas de todos os países, tá, que se juntaram e falaram, gente, o negócio não tá muito bom não, a gente tem que mudar alguma coisa. E aí eles trouxeram esses 17 objetivos, mas assim, não veio do nada esses objetivos não, tá, gente? Então assim, pra gente entender melhor, como eu disse, a gente tá falando que as ODS são pessoas, tá, gente? A gente tá envolvendo pessoas, a gente tá falando do nosso planeta e a gente tá falando da prosperidade. E um dos grandes problemas que a gente tem hoje são o nosso planeta, que a gente tem que falar assim do meio ambiente, que assim, eu trouxe para você uma fotinho de 1978 e é de 2012. Só para vocês entenderem o porquê que eu trouxe essa foto. Por que eu trouxe essa foto? Então assim, a gente vê como tá bonitinho assim o planeta em 78, bonitinho, azulzinho, tem uns verdinhos, uns clarinhos ali que deve ser nuvem, não sei o que é. E em 2012 a gente já vê um pouco um marrom, um verde, já esse branquinho já não tá muito bom, o verdinho já não tá isso tudo. O que eu quero dizer com isso? A gente vive num planeta que, como eu disse, o desenvolvimento sustentável, esses objetivos, ele é feito pela ONU, tá? E a ONU, ela fez uma pesquisa, em dados dela mesmo, foi falado que em 1950 a população mundial era de 2,6 bilhões de pessoas. Então assim, 2,6 bilhões. Em 87, a população já era de 5 bilhões. E hoje, em 2020, a população mundial é de 7,79 aproximadamente bilhões de habitantes, né? E por que eu tô dizendo isso para você? Gente, de 50 para 2020, a gente pensando bem, são uns 70 anos praticamente. E é o mesmo planeta, é o mesmo espaço físico. Então assim, os continentes continuam da mesma forma, os quilômetros, né, continuam da mesma forma, mas a população aumentou demais. E com esse aumento da população, a gente entende que o que acontece? Tem que haver desmatamento, as pessoas têm que montar suas casas, as pessoas têm que se alimentar, as pessoas começam a consumir. E o que acontece? A gente só tem um espaço único, então é muita gente num espacinho. O que a gente faz? A gente vai aumentando esse espacinho. E o que acontece? O grande problema realmente hoje do nosso planeta é o meio ambiente que a gente está destruindo aos poucos, e isso é uma grande preocupação. E o segundo é a população em vulnerabilidade, as pessoas, a pobreza, vamos dizer assim. Eu trouxe uma foto da pobreza, que a gente pode ter um espaço, olha só, um espaço que a gente tem aqui, mas é um ambiente sujo, é um ambiente desagradável, é uma casa caindo, olha que não é uma casa feita de alvenaria. Então como que há pessoas que vivem desta forma? E isso é uma preocupação mundial. Então as ODS, elas vieram realmente com essa preocupação, mas elas não surgiram assim, como eu disse, do nada. Para acontecer alguma coisa, a gente sempre tem que, vamos dizer assim, tem que haver um teste, tem que haver uma conversa, e foi o que aconteceu. Antes de surgir as ODS, existia a ODM, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O que foi esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Foram 8 objetivos, as pessoas devem conhecer também essas fotinhos, porque na verdade foi de 2000 que surgiu esse Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Ele foi uma conversa, foi reuniões que aconteceram, internacionais, conferências, e
em 2000 ele foi implementado no objetivo de realmente de fazer esse desenvolvimento, de ver como ia ser esses 15 anos. Então, assim, é uma agenda também de 15 anos, que foi de 2000 a 2015, e eles implementaram tudinho dessa forma, do 1 ao 8, o que a gente vai falar agora, o que foi esse objetivo de desenvolvimento do milênio. Então, primeiro foi irradiar a pobreza extrema e a fome. Então, o próprio objetivo número 1, ele meio que parece um pouco com o nosso objetivo também, mas eu vou falar somente dos outros objetivos agora, e depois a gente vai passar para os 17 objetivos que a gente tem, que são as ODSs. Então, assim, o primeiro objetivo veio o número global de pessoas em pobreza extrema. Então, assim, em 90, eles deram uma olhada, fizeram uma análise, como eu falei, foi toda uma pesquisa e eles viram que existia pessoas na pobreza, né? 1.926 milhões de pessoas no nível mundial da pobreza. E o que significa esse pobreza? É sobreviver, tá? É sobreviver, não é viver, tá, gente? É sobreviver com $1, 1,25, na verdade, 1,25 dólares, que foi o número que eles colocaram pra gente. E o que acontece? É muito pouco sobreviver com praticamente $1 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Mas assim, olha o número, como ele caiu quando surgiu realmente a pobreza. Eles viram que 9 anos depois, eles fizeram novamente, como eu disse, tem uma pesquisa, tem indicadores, e aí eles viram que 1.751 milhões de pessoas ainda estavam na pobreza. Olha o número, ainda está muito alto. E quando eles colocaram em prática esses objetivos do milênio, em 2015, quando finalizou, que foi de 2000 a 2015, foi finalizado, eles viram que eles conseguiram diminuir a pobreza, tá? Em média 14%. Então, assim, passou para 836 milhões de pessoas na base da pobreza. Então, assim, é muito, gente, é muito. Porém, vocês podem ver no gráfico que a gente diminuiu essa porcentagem. Então, estava fazendo diferença. Os países que estão dentro, que assinaram, vamos dizer assim, que concordaram com os objetivos do milênio, eles concordaram e falaram, não, eu vou fazer isso, eu vou estar implementando isso no meu país. E também o que aconteceu aqui no Brasil. O número 2 é alcançar a educação primária universal. Então, assim, também foi colocado as crianças não escolarizadas, nível mundial, em idade escolar, para frequentar o ensino primário. Em 2000, a gente tinha 100 milhões de crianças. Em 2015, nós tivemos 57 milhões de crianças. Então, a gente sabe que a gente teve uma base, né, do número muito grande de crianças também que entraram na escola. E o mais interessante disso tudo é que a África, ela foi um dos países que mais foram desenvolvidos, que mais colocaram crianças na escola. E muitas pessoas falam assim, nossa, a África é um país totalmente subdesenvolvido, não sei o que, sei lá. Os comentários mais dentro dos relatórios da ONU em relação aos desenvolvimentos do milênio, a África, ela teve o seu índice bem alto. De todos os países, ela teve bem alto. Então, assim, a gente vai entender quanto que as pessoas se empenham em tentar mudar o seu país. O número 3 é promover a igualdade de gênero e capacitar as mulheres. Então, em 95, 90% dos países tem mais mulheres do parlamento desde 95. Então, assim, a gente não tinha essa igualdade, como a gente fala hoje, a gente foi colocado assim como a política, que foi uma coisa bem presente em relação a isso, e até hoje a gente meio que briga que há poucas mulheres no Congresso, poucas mulheres são vereadoras, prefeita, a gente teve uma presidente aqui no Brasil, mas a gente hoje também tem vários presidentes fora, e assim, foi surpreendente. E só para vocês entenderem que esse aumento foi tanto que em 2000, eles foram analisados, 2015, quando finalizou, eles analisaram que quase 90% dos 174 países que assinaram e falaram, eu vou fazer parte dos objetivos do milênio, a gente entendeu que as mulheres estavam fazendo parte disso tudo e que elas eram uma média de 1 entre 5 homens dentro do parlamento. Então, assim, a gente começou a apresentar ali, então, entre 5 homens, uma já era uma mulher. Isso foi um passo muito grande. O objetivo 4 é reduzir a mortalidade infantil e a mesma coisa o número global de mortes de crianças em menos de 5 anos. Então, em 90 a gente tinha
uma média de 12,7 milhões de crianças. Em 2015 a gente diminuiu muito para 6 milhões. Então, aquela coisa, a gente está pensando, as pessoas estão evoluindo, estão vendo que falta, o que tem que melhorar, e é isso que a gente sempre tem que ver. O que a gente colocou, qual foi o nosso objetivo, quais foram as nossas metas e como a gente alcançou isso. E bem interessante que, se vocês tiverem dar uma olhada, tem esse relatório na ONU, e também tem os relatórios da ODS. A gente tem que entender até mesmo o que o Brasil, que é o país que a gente vive, o que ele está fazendo para tentar alcançar esses objetivos. E aí vamos continuar aqui, né? Por que eu tô falando isso? A gente tem que entender por que surgiu as ODS, né? Então, o objetivo número 5 é a melhora da saúde materna, então posto de nível mundial assistido por pessoas de saúde qualificada. Então, assim, os partos, a gente entende hoje que a gente tem parto humanizado, tem as doulas, tem tudo isso, mas a gente não tinha um parto realmente com profissionais qualificados. Então a gente tinha um índice muito grande de mulheres e de crianças que vinham a falecer nesse momento. Então o que eles colocaram? A gente identificou que é por causa disso, não tem profissionais qualificados, então a gente vai começar a qualificar esses profissionais para fazerem partos. E foi o que aconteceu. Então, em 90, a gente tinha um índice muito alto e a gente passou a ter um índice muito melhor em relação à melhora na qualidade da saúde materna. No número 6, combate o HIV, a malária e outras doenças. Então, aqui a gente é o ART, que é tratamento de terapia antirretroviral, nível mundial. Então, a gente vê mais uma vez que essa terapia, a gente tinha uma média de pessoas sendo tratadas. Então, passou de 0,8 milhões de 2003 para 2014, 13,6 milhões de pessoas sendo tratadas. E é só para a gente entender que, como eu disse, aqui esse SIDA é realmente o HIV, que é o número 1, nível 1 e nível 2. Então a gente teve um grande índice de pessoas sendo tratadas e tendo mais qualidade de vida. Número 7, assegurar a sustentabilidade ambiental. 19 milhões de pessoas obtiveram acesso à água potável canalizada desde 1990. E assim, muito interessante que eu vou dizer assim que eu faço parte dessa realidade do 7, né, que é assegurar a sustentabilidade ambiental, que realmente eu tive a oportunidade na década de 90 realmente de ter água canalizada na minha casa, porque a gente, na verdade, a gente não tinha hidrômetro, uma opção de coisa, e a gente pegava água da rua. E depois que a gente trocou o prefeito, essas coisas todas, realmente é engraçado quando a gente a gente consegue entender essa realidade. E a gente passou a ter água canalizada. A gente não tinha isso. Eu tomava banho de baldinho nos anos 90, quase até 96. Eu tomava água de baldinho. E depois que a gente canalizou tudo direitinho, a gente começou a tomar banho de chuveiro, começou a ter aquelas coisas bem legais. Isso é bem interessante, que a gente vê como as coisas vão chegando na gente. E muitas pessoas falam, não, isso não é verdade. Mas é interessante que a gente comece a entender como que estão evoluindo as coisas. E quando a gente passa a entender isso aqui, a gente vê que realmente as coisas estão acontecendo e às vezes muito perto da gente. E o número 8 é o desenvolver uma parceria para o desenvolvimento. E essa parceria é a penetração global da internet. O que é essa penetração global da internet? É aquela coisa, é a mesma coisa. 2000, a gente tinha internet, esse tipo de coisa. E mais interessante, eu acho que vocês devem ter vivido isso, claro, que eu estudei na época, eu terminei o ensino médio por volta de 2002, 2003, e a gente tinha aquela coisa da internet. Quando chegou o boom da internet, todo mundo queria ficar no bate-papo da UOL, essas coisas assim. Isso era super interessante. E isso, gente, é uma coisa dos objetivos do milênio. É essa globalização, essa coisa de informação global, essa coisa da gente poder se comunicar, da gente conseguir interagir com outras pessoas em outros lugares. E foi uma coisa muito interessante, porque eu fico pensando, em 2000, como eu falei, 98, 90, época de escola mesmo, eu ficava na biblioteca estudando pra caramba, vendo livro, aquele tipo de coisa. Então a gente usava a biblioteca, sentia o cheirinho do mofo dos livros, ficava desesperado quando a gente estava lendo o livro, assim, faltava aquela página, meia dúzia de páginas nos livros. E foi interessante de você ter a oportunidade de você participar dessa transição, de ter uma internet na sua casa, de ter uma internet na escola. E aquilo foi, realmente, isso foi através
desses objetivos do milênio, de você ter a internet espalhada pelo mundo inteiro. E aí você passa a entender hoje que antes eu não tive essa oportunidade, hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer e falar com pessoas do outro lado do mundo, ao vivo, conversar com o aparelhinho que é a internet e o meu celular. E isso é aquela coisa importante, uma coisa interessante, porque hoje, apesar da gente estar no mundo globalizado, apesar da gente estar se conectando, tem muitos lugares que ainda não tem essa oportunidade de chegar à internet. E aí a gente fala, continua tendo essa coisa de ter esses objetivos de chegar realmente para o mundo inteiro, não é só a internet, mas o conhecimento, entendeu? Porque a internet leva o conhecimento de muitas formas. Apesar dela não ser aquela coisa 100%, né? Mas a gente tem que entender que ela foi uma oportunidade de chegar até você o conhecimento de outras formas. Então, só para a gente entender o que é os objetivos do milênio. Por quê? Porque a gente está entendendo por que chegou esses 17 objetivos da ODS. Por que a gente por que a gente vai focar agora nos objetivos da ODS? Por que eu falei dos objetivos do milênio? Porque o resultado foram vistos que foi positivo. A pobreza global continua diminuindo, eles viram isso, eles notaram isso. Mais crianças do que nunca estavam frequentando a escola. As mortes infantis caíram drasticamente. O acesso à água potável expandiu. As metas de investimento para combater a malária, a AIDS, a tuberculose, salvaram milhões de pessoas. Então eles viram que aquilo que eles fizeram em 2000 fazia diferença. E mais uma vez, uma reunião foi feita, e na verdade, de 2000, foi feito de 2015, né, que foi implementado realmente a ODS, foi feita uma reunião novamente dentro da ONU, falando, gente, a gente viu que está sendo super legal, está sendo super produtivo, a gente vai estar aqui se comunicando, conversando para a gente ver o que está acontecendo, e foi visto que foi show de bola. Então eles fizeram o quê? No Rio 2020, que aconteceu em 2012, eles falaram, cara, é isso que tem que acontecer, a gente está botando metas aqui, a gente está levantando os indicadores, o que tem que melhorar e o que a gente tem que acrescentar, porque a gente viu que a gente melhorou em alguns ângulos, esquecemos outras. E foi uma coisa bem democrática, porque agora estava havendo realmente reuniões, estava havendo a troca de experiência, a troca de conhecimento, e aí eles falaram, show de bola, em 2015 a gente vai colocar umas novas metas para a gente tentar alcançar daqui a 15 anos. E realmente foi feito isso. Em setembro de 2015 foi feita essa reunião e eles implementaram até 2030 as 17 ODSs. E assim, o que são essas 17 ODS, como eu falei? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas para os próximos 15 anos, em área de importância crucial para a humanidade e para o planeta. Então agora a gente vai falar desses 17 objetivos, entender até por que a gente vai falar desses 17 objetivos dentro do nosso projeto social. Porque não basta só a gente pensar assim, tá legal, Débora, você está falando dos objetivos sustentáveis, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque a gente tem que entender que os objetivos sustentáveis são objetivos para a gente alcançar para melhorar o nosso planeta, para melhorar a nossa vida em sociedade. Não é simplesmente, eu acho que vai acontecer isso. E o que acontece? Para todos os países, e é pra gente aqui, na verdade, eu vou falar aqui pra gente, Brasil, a gente tem que entender que é uma coisa em conjunto, é união. É o governo, são as empresas e são a sociedade civil. Eu não vou falar, eu num projeto social não vou fazer isso, não tem nada a ver com isso. Claro que você tem. Porque você quer desenvolver a sociedade, você quer mudar a realidade das pessoas. E você quer fazer o quê? Você quer fazer da forma correta. E da forma correta hoje que a gente entende é que há 17 pontos cruciais para a gente melhorar o nosso planeta. E a gente tem que estar encaixado, no mínimo, em um deles. Não tem como você chegar para mim e falar assim, Débora, eu não me encaixo em nenhum. Porque é impossível você não se encaixar em um deles. E a gente vai entender por que você vai se encaixar neles agora. E como eu disse, você pode, no mínimo, você vai se encaixar em uma. Você pode se encaixar em 3, em 4, em 5, em 7, se demore nos 17, mas você tem que se encaixar, no mínimo, em um deles. Então, vamos lá. Primeiro é irradiação da pobreza, e aí é como se fosse um subtítulo para a gente entender, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, assim, ações que eu posso fazer em relação a
a irradiação da pobreza. Campanhas de agasalho, construção de moradia, de emergência, participação de projetos de adote uma criança, adote um animal. Yes. Mas, na verdade, assim, a gente está falando de pobreza, adote uma pessoa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se o seu projeto social ele trabalha naquela coisa de vamos construir uma casa, a pessoa mora numa casa, como a gente eu acabei de mostrar para vocês, dentro de um lixão, uma casa feita de madeira, uma casa feita de lona, a gente sabe que essa não é a realidade, isso é uma coisa inviável de uma pessoa viver naquelas condições. Então, hoje a gente tem projetos sociais que fazem moradias de verdade, alvenaria. E claro que, mas tudo bem, vai fazer só de tijolo. Não, a pessoa também pode fazer de madeira, porque esses projetos, e a gente tem um projeto que é conhecido mundialmente, que faz casa mesmo. E dependendo de onde está a região, eles vão fazer casa de madeira, que é feita de madeira, que aquela região é aquela de madeira, vai fazer de alvenaria, porque aqui é de alvenaria, e assim vai. Mas vão fazer casas propícias para as pessoas morar. Aquela coisa digna. Uma casa com quarto, com banheiro, com uma cozinha, uma coisa digna. Não é um espaço que você coloca uma lona e vai viver dessa forma. Não. É com dignidade. Então a gente tem projetos relacionados a isso. Ao mesmo tempo, a gente também tem projetos que a gente fala de apadrinhamento. Apadrinha uma criança, apadrinha um idoso, apadrinha um adulto. É desenvolvimento no sentido de eu vou estar colaborando para que aquela pessoa saia daquela realidade. A gente não pode esquecer de uma coisa, gente, é fundamental. A gente está falando de projeto social. Projeto social é desenvolvimento. Desenvolvimento é assistência. Desenvolvimento não é caridade. Eu não estou dizendo que eu vou dar um agasalho para aquela pessoa e você vai achar que ela vai sair da pobreza. Eu não vou dar uma cesta básica que aquela pessoa vai sair da pobreza. Não é isso. Estou falando de desenvolvimento. Como que uma pessoa consegue sair da pobreza? Uma pessoa vai trabalhar, uma pessoa vai conseguir ter uma renda. Isso é você sair da pobreza. Quando a gente, como eu falei, nos objetivos do milênio e também em relação às ODS, eles continuam afirmando que uma pessoa no nível da pobreza sobrevive com 1,90 dólares. Então, assim, 1,9 dólares. Então, assim, se a gente fosse calcular, vamos botar assim, se fosse Brasil, né, o dólar tá 8 reais. Mas, na verdade, a gente também não vive com 8 reais aqui, muito menos. Se a gente for converter isso lá, é 1 e pouco. E aqui no Brasil, praticamente é a mesma coisa. Uma pessoa hoje consegue viver nível da pobreza com 1,50 no bolso, tá? Então, assim, é você sair dessa realidade. A gente fala que a pobreza, a gente pode até ver pelos benefícios que o governo dá, esse tipo de coisa. Tem um número oficial de 200 e poucos reais por pessoa, esse tipo de coisa mensalmente. É praticamente esses cálculos que as pessoas fazem. Tá? Então, assim, participação de projetos de adote. Então, assim, é desenvolvimento. É o que eu faço para essa pessoa sair dessa realidade, como que ela vai deixar de sair, vai viver de outra forma. Não é dando cesta básica, tá, gente? É desenvolvendo essa pessoa. Palestras, como faz uma alimentação saudável, como que consegue um emprego, como que você tem que se fortalecer. Esse tipo de coisa, pra gente sair da pobreza. Mas, claro que a gente ainda tá nesse nível de dar uma cesta básica, esse tipo de coisa. Mas eu sempre tenho que focar para vocês, é desenvolvimento da pessoa. Não é caridade, não é eu vou te dar sempre uma cesta básica, eu estou fazendo com que essa pessoa saia da pobreza. Segundo, fome zero, agricultura sustentável. Então, assim, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Ações que a gente pode se fazer: oferecer refeições a pessoas em situação de rua, oficinas de aproveitamento integral dos alimentos, entrega de cesta básica, palestras de conscientização sobre desperdício, oficinas de construção de hortas comunitárias, entre outras coisas. Como eu disse mais uma vez, você acabar com a fome de uma pessoa não é você... Para quem faz projeto, que eu acho um projeto bem legal, pessoas de situação de rua, você dá um prato de comida para ela hoje, não quer dizer que você vai acabar com a fome dela, porque amanhã ela vai estar com fome. E se você não der outro prato de comida para ela vai permanecer com fome. Então, assim, o certo da gente falar de projetos sociais, Débora, como eu disse, desenvolvimento do indivíduo. Se você trabalha com uma pessoa em situação de rua, entende essa pessoa tem família, ela não apareceu, ela não brotou ali na rua, ela tem uma família, ela tem um recurso, ela tem que saber que essa pessoa, ela tem que saber que ela tem direitos, e esse direito, ela tá num abrigo, se ela tiver com problemas com algum tipo de droga, ela pode ir para uma instituição para desintoxicação. Então tudo tem um retorno, tudo tem um desenvolvimento por trás do simplesmente dar um prato de comida para uma pessoa. Então a gente tem que entender muito melhor esse trabalho de desenvolvimento das pessoas em situação de rua. Claro que não é uma coisa fácil. Eu entendo isso, que até você aquela pessoa ter uma confiança dentro do projeto, né?
ela falar o que está acontecendo, o que aconteceu e deixar ser inserida novamente vamos dizer assim, eu acho muito complicado, mas ser inserida novamente na sociedade, como cidadão, que está cumprindo suas leis, de votar, esse tipo de coisa. Eu sei que é complicado, mas o trabalho tem que ser dessa forma, é um trabalho de formiguinha, não acontece de hoje para amanhã, tá? Oficinas de alimento, como eu disse, a gente tem o nosso projeto, a gente está trabalhando com mulheres, com idosos, não importa, com crianças, a importância realmente de aproveitar integralmente todos os alimentos. Eu não uso casca de banana, eu não uso casca de frutas, eu não uso casca de... Faz esse tipo de coisa, você pode utilizar sim esses alimentos, às vezes não para sua própria alimentação, mas é para cultivo, até mesmo da terra, tem uma terra mais fértil. Então, esse tipo de oficina é muito bom, você pode estar fazendo seu projeto. Cesta básica, como eu falei, entrega de cesta básica, mas não sempre por trás um desenvolvimento da pessoa, uma palestra, alguma coisa para essa pessoa desenvolver e não só depender da cesta básica que o seu projeto doa. Palestra de conscientização do desperdício, como eu falei. Oficinas de construção de hortas comunitárias. E como eu disse, hoje a gente está num momento que a gente às vezes não tem espaço, a população está crescendo, o espaço está diminuindo cada vez mais. E eu participei de uma palestra, e na verdade foi de uma oficina de hortas vertical. Então era uma horta vertical feita de produtos reciclados. Então a gente pegava aquela garrafa PET de 2 litros e fazia uma hortinha. E daqui a pouco a plantinha estava crescendo, você pegava manjericão, salsinha. Isso é bem legal. E aos poucos você também pode fazer com coisas maiores, tipo uma cenourinha. Dá para você plantar um pezinho de abacate, mini abacate, que eu também via. Dá para você plantar em casa. Você tem abacatezinho durante o ano, 3, 4 abacatinhos dentro do pezinho de abacate com menos de 1 metro na sua casa. Isso é muito interessante, porque você consegue fazer esse tipo de atividade. Como eu disse, é fome zero. Você vai estar combatendo a fome, dando atividades... oficinas, ensinando pessoas dentro do seu espaço, apesar de um espaço pequeno, um espaço mínimo, elas estarem tentando fazer algo diferente para suas vidas. O número 3 é saúde e bem-estar, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades. Então, assim, ações que você pode fazer. Atividades esportivas, palestras com tema como a prevenção de diversas doenças, a importância da doação de sangue de medula óssea, a importância da prática de exercício físico, ter uma boa alimentação. Então, como a gente fala, se você trabalha com idoso, se você trabalha com criança, se você trabalha com jovem, a parte esportiva, show, você está fazendo atividade esportiva. Então, assim, seu projeto está na área de esporte, seu projeto está na área de saúde, seu projeto está trabalhando com mulheres. Se você está falando sobre a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde da criança, praticando esporte, fazendo um tipo de fisioterapia, você está trabalhando com saúde e o bem-estar da pessoa. Entendeu? O 3 é educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade. Promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Ações que podem ser feitas: cursos de conhecimento técnicos, aulas gratuitas de reforço escolar, cursinho pré-vestibular, contação de história, atividades lúdicas, arrecadação de livros, entre outras coisas. Então, como eu falei, você está no momento que a pessoa fala assim: caramba, eu não sei nem que meu projeto faz contação de história nos hospitais. Gente, qualidade. Educação em qualidade. Não importa se você faz contação de história no hospital. Normalmente a contação de história no hospital você está desenvolvendo o quê? Um momento lúdico, você está desenvolvendo a imaginação, você está incentivando aquela criança que você está lendo, daqui a pouco a criança que eu quero também ler, ela começa a ver as figuras e fica interessada, daqui a pouco está lendo de verdade as palavrinhas. Isso é uma forma de educação, isso é uma forma de você dar qualidade para as pessoas. Então é só para vocês entenderem isso. Como eu disse, reforço escolar, cursinho. Muitas pessoas ficam: mas meu projeto trabalha com cultura e a gente faz poesia. Gente, isso é uma forma de educação. Você, para fazer uma poesia, você tem que saber pelo menos de um pouquinho, né? Se você quiser passar, você pode passar oralizado, mas você também pode passar por escrita. Então, assim, é uma forma de qualidade. Você começa a desenvolver ali a pessoa. Olha, você fala muito bem, vamos tentar expressar isso de outra forma. Daqui a pouco você está fazendo a pessoa escrever. Meu projeto trabalha com música, não sei o que lá. Leitura escrita, gente. A gente continua falando de qualidade da educação. A educação não é só aquela coisa formal de sentar na escola, ver o professor falar e a gente aprender a ler e escrever, não, gente. A gente consegue aprender de outras formas sem ser dessa coisa formal, ok?
5, alcançar qualidade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Ações que podem ser feitas: curso de geração de renda, oficina de palestras sobre saúde da mulher, aula de defesa feminina, campanhas de conscientização sobre a violência doméstica, e entre outras. E aí, é assim, muito interessante como eu falo. Eu sempre vou falar de projeto para vocês. Eu estava participando estava no projeto onde eu trabalhava anteriormente, e aí a gente estava começando a fazer uma obra, e aí a menina, que também, como eu disse, a rua onde eu trabalhava, ela tinha uma rua pequenininha, porém ela tinha 2 projetos dentro da rua, montando com o nosso, e a rua era bem interessante. E a gente foi no outro projeto e a gente viu umas mulheres lá, com umas roupinhas. Eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Ó? E aí a gente descobriu que esse projeto, na verdade, essas mulheres, na verdade, era um projeto somente para mulheres, onde mulheres faziam uma parte de obra mesmo. Então, assim, elas colocavam o piso, elas mexiam na elétrica, elas pintavam, elas eram encanadoras, era tudo, as mulheres eram tudo, mas eram somente para mulheres. E o projeto, por que o projeto foi feito dessa forma? Primeiro, para essas mulheres mostrarem que elas também têm a possibilidade de estar trabalhando nessa coisa de somente homem pode trabalhar em obra, somente não sei o que, essa coisa do gênero realmente, que mulher é tão capacitada como homem, pode trabalhar em qualquer ambiente de trabalho, e já foram vistas pesquisas que a gente está até muito melhor, porque a gente tem uma visão muito maior, não somente de visão no total, mas também na forma de como agir, a gente pensa antes de falar, entre outras coisas, mas isso não vem ao caso. Mas aí no contexto de que, por que essas mulheres estavam fazendo esse tipo de atividade? Porque a gente tem outras mulheres realmente que têm essa dificuldade, eu estou na minha casa sozinha, eu vou chamar um encanador. Já tiveram alguma situação constrangedora com homens dentro da sua casa, ou de repente não na sua casa, mas em outros ambientes. Então, esse projeto foi criado exclusivamente para isso. Primeiro, para dar oportunidade para aquelas mulheres que estavam participando do projeto, e também porque elas viram que tinha uma demanda também no mercado para esse tipo de trabalho. Então, essas mulheres, elas faziam esse tipo de trabalho realmente. Eram encanadoras, então elas trabalhavam um projeto social de geração de renda para mulheres de vulnerabilidade. Olha que interessante. Então, assim, show de bola. Então, assim, é você tirar aquelas mulheres que sofreram algum tipo de violência, que achavam que elas não tinham mais nada para fazer, e elas tinham. E elas fizeram o quê? Mostraram que elas têm força para trabalhar em qualquer outra atividade. Show de bola. E, assim, mais uma vez, essa oportunidade de gênero. A gente pode fazer qualquer outra coisa como qualquer outro homem. Como o homem também pode fazer atividades da gente, e assim por diante. A gente... Apesar de algumas limitações, a gente não tem umas limitações absurdas, tanto para homem quanto para mulher. Então, realmente essa coisa de que a gente pode fazer muitas coisas, a gente não precisa ganhar menos do que você, do que o homem, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, 6, água potável e saneamento. Assegurar a disponibilidade e gestão de sustentável de água e saneamento para todas e todos. Ação que pode ser feitas: palestras sobre saneamento básico, sobre o uso consciente de água, oficinas que podem contribuir para a preservação e disponibilidade deste recurso natural, mutirões de arrecadação de água, entre outros. E a gente também tem projetos, realmente, alguns desses água potável trabalham muito com projeto direcionado para a área de saúde, como se fala, assistência, mas também na área ambiental. E o interessante dessa parte, assim, que a gente tem projetos que, como eu falo, projetos que montam casa, e dentro desses projetos que montam casa, a gente tem essa parte da água potável, realmente, que você mora num lixão, ou você mora perto da linha do trem, ou você mora numa comunidade, e muitas pessoas ficam na comunidade, o pessoal já tem água. Não, gente, comunidade, nem todas as pessoas têm água. Só vou mandar essa real para vocês. Algumas casas que estão ali bonitinhas, mas a gente tem que entender que a comunidade tem casas muito boas e casas totalmente precárias. Eu achava que realmente já tinha acabado com essa realidade, e eu vi que a gente não está muito longe de acabar. Eu fui numa comunidade e eu falei, cara, eu achei que isso não existia. Porque eu vi várias casas, claro, comunidade, a gente fala assim, a comunidade tem as casinhas lá de alvenaria, mas não colocaram o tijolo. Poxa, as pessoas têm que botar pelo menos, fazer uma massinha para pintar a casa, não ficar no tijolo, que coisa feia. A gente escuta muito isso. Mas, gente, eu vi pessoas que moravam em casas de madeira. Casas, pedacinhos de madeira, uma em cima da outra, metade da casa. E eu achei que isso não existia mais aqui. E assim eu fiquei impressionada, gente. Eu passei no trem, eu passei de ônibus, eu fui numa comunidade para fazer um serviço, eu vi isso dentro da comunidade. Eu falei, cara, jura que isso ainda acontece?
E cada dia que passa eu me impressiono mais e vejo que eu acho que a gente está saindo de uma realidade, mas a gente tá meio que tem coisas escondidas, na verdade, sabe? As coisas estão sendo meio que, tá muito bonito, assim a frente tá bonita, assim aquela coisa meio que fizemos uma maquiagem, mas por trás ainda tá uma miséria, uma desigualdade muito grande. E eu vejo que, apesar de tudo que acontece em relação a projetos sociais, hoje eu vejo que, poxa, se as pessoas que estiverem fazendo um trabalho de qualidade, realmente a gente pode mudar, apesar de todas as dificuldades. Número 7, energia limpa e acessível. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. Ações que podem ser feitas: palestras e campanhas sobre o uso consciente da energia, projeto de pesquisa sobre energia limpa, implementação de tecnologias básicas em comunidades, etc. Então, aquela coisa, como eu falei, há projetos hoje, projetos sociais mesmo, que dão o aparelho de energia solar para algumas casas. Tipo assim, tem projetos até mesmo no Nordeste que a energia ainda não chegou e foi implementada a energia solar naquelas casas para as pessoas terem pelo menos luz dentro de casa, tem um rádiozinho, mas não tem fio, não consegue chegar fio lá naquele local. Então eles implementaram a energia solar. E olha que interessante, aí tu vai pensar, cara, quem é que vai fazer isso? Então assim, lá no Nordeste tem gente chegando, tem gente escutando rádio, tem gente vendo televisão através de energia solar e que são doadas por projetos sociais, entendeu? 8, promover trabalho decente, crescimento econômico. Então assim, promover o crescimento econômico sustentado, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo do trabalho, decente para todas e todos. Ações que podem ser feitas: palestras, oficinas sobre educação financeira, aulas de empreendedorismo, palestras sobre o direito do trabalhador, feiras e bazares, de artesãs, pequenos produtores, curso de geração de renda, etc. Então, assim, a gente fala a gente fala, mas projeto social, esse tipo de coisa, a gente não pode esquecer que a gente está falando de organizações da sociedade civil num todo, então não somente em projetos sociais, associações e fundações, mas também em cooperativas sociais e igrejas, e a gente, em relação ao trabalho decente e de crescimento econômico, a gente também tem que pensar muito nas cooperativas sociais, que são cooperativas de pescadores, pequenos produtores de produtos orgânicos, e a gente tem projetos sociais que trabalham exclusivamente com isso. A gente tem que falar também das rendeiras, mulheres que trabalham com barro, que a gente vê muito aqui, e não aqui, né, mas a gente vê nas regiões do Nordeste, esse tipo de coisa, são cooperativas, e é uma forma de geração de renda para essas mulheres, e são feitas por projetos também. Isso é muito interessante, e às vezes as pessoas falam assim, que isso, não tem nada a ver, e a gente sabe que vem realmente de pessoas que querem mudar a vida de outras pessoas, esse tipo de ação. A educação financeira é a mesma coisa, a gente colocar em prática, as pessoas entenderem que às vezes o tomar muito café, apesar de você gostar, você está gastando muito e você não consegue produzir as coisas que você quer pelos seus gastos, às vezes futilidades, vamos dizer assim, uso de bebida, cigarro, entender mesmo o produto que você pode deixar de comprar hoje, você pode economizar para comprar algo melhor amanhã. E mais interessante é que a gente agora está sendo implementado a educação financeira nas escolas, apesar ainda de não estar em todas as séries, né? Mas é uma forma da gente começar a conscientizar os nossos jovens, até as nossas crianças, de ter uma noção melhor das finanças, porque hoje a gente está vendo que a nossa sociedade tem muitas pessoas consumistas e pessoas também muito endividadas. Isso é uma coisa muito interessante, que eu já há projetos, na verdade, que trabalham com esse tipo de ação. E como eu disse, é empreendedorismo. Às vezes a gente não consegue ter um trabalho CLT, eu não consigo trabalhar numa empresa, eu não consigo ter minha carteira assinada, mas as pessoas têm outras formas de conseguir recursos, e essas formas de conseguir recursos é você ser empreendedora. E o que a gente vê mais hoje, e por isso foi criado, na verdade, um MEI, né? Porque as pessoas estão produzindo, as pessoas estão fazendo as coisas agora da forma mais correta, por isso que a gente fala do empreendedorismo cada vez crescendo no Brasil, né? 9, indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Ações que podem ser feitas: cursos de capacitação em foco na tecnologia, cooperativas artesanais, reciclagem e etc. Então, como a gente fala hoje, como eu disse, a gente tem
muitas fundações, né, que trabalham com a tecnologia no contexto de mudar realmente a vida das pessoas. A gente vê que estão trabalhando com robótica, estão trabalhando com energia, forma de energia sustentável, outras formas de gerar energia, como ter alimentos de outro tipo de alimentos feitos, esse tipo de coisa. Isso é bem interessante, porque a gente fala pessoas tentando melhorar a vida de pessoas. É todo mundo junto, sabe? A gente fala da cooperativa de artesanato e reciclagem. Como eu disse, a gente está num momento que a gente é muito consumista. A gente não tem aquela noção do que é bom, o que é ruim, a gente só quer gastar. E quanto mais a gente fala que a televisão fala pra gente gastar mesmo, pra gente consumir demais. E quando a gente fala de consumismo, esse tipo de coisa, como eu falei, a gente tem dois grandes problemas na nossa sociedade, que é o ambiente, que é a sustentabilidade realmente ambiental, que a população está aumentando, as pessoas são mais consumistas ainda, e a gente tem a pobreza. Poucos têm muito, e muitos têm muito pouco, sabe? E essa conscientização é muito difícil ainda de mostrar para as pessoas. E quando a gente fala nessa industrialização, inovação e infraestrutura, realmente vem até a ver com isso, que reciclagem, esse tipo de coisa, vem do sentido de poder fazer aquilo que você não utiliza mais, a gente reciclar e fazer que outras pessoas ou até você mesmo utilize. Então a gente vê móveis feitos de garrafa PET, feita de alumínio, sapato feito de borracha, de pneu. Isso a gente fala, olha as coisas como estão mudando, olha como tem pessoas que são criativas e querem mudar o nosso planeta, querem melhorar e utilizar coisas que já foram descartadas, e essas coisas descartáveis ser novas e gerar renda para outras pessoas. Isso é irreal, isso é muito interessante. E cada vez que eu trabalho e vejo mais esse tipo de trabalho, eu vejo como as pessoas são criativas, sabe? 10. Redução das desigualdades. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Então, assim, ação que pode ser feita: capacitação técnica e oferecimento de oportunidades a refugiados, apoio a projetos de educação inclusiva e orientação profissional a jovens de baixa renda, entre outros. Então, assim, o que a gente fala de capacitação técnica oferecida para oportunidades a refugiados? Hoje a gente está no Brasil, a gente sabe que o Brasil, eu acredito, seja um dos melhores, sempre está de braços abertos e pedindo e falando, se você quiser pode vir para cá que a gente está aqui. A gente é um povo, né, muito amigável, um povo sempre de braços abertos. Acho que por isso que o Cristo estaria de braços abertos para acolher todos. E a gente sabe que aqui, eu pelo menos, como eu falei, eu moro no Rio de Janeiro, eu vejo muito angolano, eu vejo muito boliviano, eu vejo muito chinês, coreano, assim, é porque eu não sei qual a diferença muito bem deles. E aqui tem instituições que realmente trabalham com esse tipo de pessoas, e a gente tem uma coisa bem legal às vezes eu acho interessante que as pessoas vêm de um pensamento que o brasileiro não tem. Tem um projeto aqui no Rio, eu não sei se ele é no Flamengo ou se ele é no centro, agora já me esqueci se são dois, uma filial, não sei muito bem. Como eu disse, eu não gosto de falar nome de projetos, mas ele trabalha com refugiados, e essa organização faz cursos de idioma. E esses cursos de idiomas são feitos por nativos. Então, assim, a pessoa saiu do seu país, veio para o Brasil, não tem o que fazer no Brasil, ele já está ali, essa instituição acolheu esse refugiado fala inglês, esse refugiado fala alemão, fala francês, fala italiano, e o que eles fizeram? Tá, você pode vir para cá, a gente vai ser tipo uma troca, vamos dizer assim, e futuramente a gente vai desenvolver, e você vai ter a sua sustentabilidade, vai ter a sua sustentabilidade financeira, e o projeto também vai ter. E o que eles fizeram? Essas pessoas vêm totalmente abalada psicologicamente, porque está saindo do seu país, vem para o nosso país, é acolhido nessa instituição, passam por um tempo para adaptação, e logo em seguida ele começa a dar aula. Ele passa por uma capacitação para que ele possa ser professor de idioma. E aí as pessoas fazem o quê? Pessoas vão lá e pagam para ter aula de inglês. Então, assim, tem um curso de inglês, tem um curso de francês, tem um curso... Então, assim, são oficinas, são mini cursos, são esse tipo de coisa, mas você está falando com um nativo.
E aí você paga 50, 60 reais por mês. E aí o que acontece? Eu não sei quais são as porcentagens, mas uma parte vai para o professor e uma parte vai para o projeto social também pagar suas contas. Então, assim, interessante que o próprio nativo ali, o próprio refugiado, ele tá ganhando a sua renda porque ele tá ensinando a outra pessoa o seu idioma, porque ele fala inglês, então ele só está ensinando inglês. O outro fala francês, só vai ensinar francês e assim por diante. Isso é bem legal. É a mesma coisa que trabalha também com a parte cultural. Eu participei de feira com produtos de bolivianos, produtos angolanos, esse tipo de coisa. São feiras culturais que o próprio projeto consegue ter recursos e a própria pessoa que fez o material também começa a ter recursos. É aquela coisa, geração de renda. Isso é muito interessante. E é aquela coisa, é uma redução de desigualdade. De estar morando aqui no Brasil, ele já virou brasileiro e vai ajudar todo mundo, assim. E a mesma coisa da gente falar da desigualdade, a gente está falando também de pessoas com deficiência. Essa desigualdade hoje a gente também tem instituições que trabalham com crianças com deficiência e elas entram no mercado de trabalho. Então, assim, instituições preparando essas crianças, junto com parceria com empresas. E, como disse, é uma parceria, ao mesmo tempo é uma lei, né? 5% tantos por cento dos seus funcionários, tem que ter tantos por cento de pessoas para você ter dentro da sua empresa com número X de funcionário. E aí você faz o quê? Você já tem uma parceria, a empresa já tem uma lei que tem que cumprir, você vai lá junto útil com o agradável, você faz uma capacitação desse jovem, desse adulto, e ele entra no mercado de trabalho. Eu vejo muito isso nos mercados, nas farmácias, e é show de bola. E tá fazendo o quê? Redução da desigualdade dentro do país e com outros países. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Quais são as ações? Mutirões de limpezas, melhoria de praças, praia, entre outros espaços públicos, construção de hortas comunitárias, implementação de coleta seletiva da comunidade. Aquele sentido, onde eu quero viver, eu quero que ele seja um lugar seguro, eu quero que ele seja um lugar decente, eu quero que ele seja um lugar que dê para morar. Então, assim, um lugar limpo, que a gente mesmo vai estar ali cultivando a limpeza, a gente mesmo vai estar falando para a comunidade dividir o lixo. Se a gente tem uma cooperativa dentro da nossa comunidade, a gente vai ajudar essa cooperativa são dos próprios moradores da comunidade, então a gente começa a conscientização geral e o impacto começa a não ser dentro só do projeto, mas fora do projeto, que isso que conta. 12. Consumo e produção responsáveis. Então, assim, assegurar o padrão de produção e de consumo sustentáveis. Ações que a gente pode falar: promover bazares, palestras sobre consumo consciente, oficinas de aproveitamento de materiais recicláveis, entre outras coisas. Então, mais uma vez, como eu disse, o consumismo é muito grande e as pessoas fazem o quê? Jogam fora, não querem, trocam de celular todo ano, querem trocar a geladeira de 2 em 2 anos, o micro-ondas de 2 em 2 anos, chegou um novo. Ai, eu adorei aquela calça nova, vou comprar uma calça nova e você tem produto na sua casa. E engraçado eu falar isso, que, como eu disse, eu sou uma menina, sou uma menina de brechó. Ultimamente eu virei uma menina de brechó. E eu virei uma menina de brechó por causa de trabalhar em projeto social. Que assim, a minha realidade, gente, é lojinhas populares, sabe? Não é lojas grandes não, lojas chiques não. E aí o que acontece? Como eu disse, a gente trabalha em projeto social, a gente tem os nossos voluntários, que são as pessoas que realmente doam para o nosso projeto. E aí o que eu falo para vocês? Ter voluntário que doa para o projeto, você vai fazer um brechó com a doação do seu voluntário. E essa doação normalmente não é é para o seu voluntário, são outros voluntários que compram aqueles produtos, são pessoas de fora que compram o produto e assim por diante. E aí eu tive a oportunidade de ver essa coisa, não tô chamando a pessoa de consumista, mas a gente vê um pouquinho de consumo nessa pessoa, mas ao mesmo tempo a gente vê que é legal dela ser consumista, ao mesmo tempo não é legal, e é legal porque ela doou tudo para a instituição e a gente pôde fazer uma grana bem legal com que foi doado. A gente trabalhava com uma pessoa e ela falou: ai, Débora, eu tenho que trazer umas roupinhas pra vocês, que vocês vão ter brechó. E eu vou fazer uma limpeza no meu armário, vai vir umas coisinhas pra vocês. Gente, show de bola, vai vir umas coisinhas. É igual a mim, fiz uma limpeza no meu armário, eu tiro um saco de mercado. Não tem muita coisa. Aí a pessoa me vai e fala: vou fazer uma limpezinha lá no armário. Gente, vieram 8 caixas. 8 caixas praticamente, assim, tamanho de um micro-ondas e caixas do tamanho de um fogão. Gente, 8! Quando eu abri as caixas, só tinha roupa de marca. E roupa de marca, assim, de você olhar e falar: caraca,
um shortinho desse é R$250. Caraca, essa calça aqui é 300, R$500. E assim, eu fiquei alucinada, eu nunca tive uma roupa de marca dessa, eu vou comprar. E a gente vendeu as roupas da moça, assim, no brechó da instituição, só com a roupa que a gente doou dela, que a gente ganhou de doação, a gente praticamente ganhou quase uns R$2.000 com as vendas das roupas dessa voluntária. E eu comprei um monte de coisa, pra falar a verdade, da voluntária. Mas a gente pensa, são bazares que a gente faz no nosso projeto. E a conscientização realmente da gente não ter essa vontade de comprar esse consumo todo, como eu disse. Se a gente tá como a gente tá hoje, legal, como eu disse, é bom de você ter essa troca no contexto que tem pessoas que precisam de produtos de outras pessoas. Então assim, se você não tá com micro-ondas, trocou a televisão, gente, um bom exemplo. Entrou a televisão de LCD, de plasma, esse tipo de coisa. Todo mundo desfez das suas tubões. Nossa, eu lembro que no projeto que eu trabalhava, caraca, mudou o ano. O tubão, acho que 2 anos depois, começou a botar as televisões de plasma, LCD, sei lá, na promoção. Começou a vender com um preço mais acessível. A gente da camada C, né, consegue comprar já uma. Gente, a quantidade que a gente recebeu de televisão tubão, de 29 polegadas. E aí eu fiquei pensando, gente, acho que 3 anos atrás, 4 anos atrás, lá na minha casa, a gente comprou uma de tubão, porque a gente não tinha... Pai, eu quero ver uma televisão grande, que eu tô cansada de ver nessa de 14. Vamos comprar uma de 29 polegadas. Gente, uns 4 anos depois veio a televisão de plasma, LCD, sei lá. E eu falei, gente, eu mal comprei uma de tubão. Agora vem a televisão bonitona, vamos ficar com essa mesmo, pai. E aí, as pessoas começaram a entregar essas televisões pro projeto. Ok, eu quero uma televisão legal, bonitona pra minha casa. Mas, gente, é aquela coisa, se a indústria produz, é porque tem alguém que consome. E é isso que a gente fala, o consumismo é muito grande, a gente tem que ter noção da gente ter uma consciência de que se a indústria está produzindo, se tiver quebrada e se você for jogar fora, como que a gente vai desfazer disso no meio ambiente? Sabe? Entendeu? E hoje a gente tem que entender que as coisas são totalmente descartáveis. Tu usa o micro-ondas 3 anos, queima. Sabe? Eu vejo lá na minha mãe que ela tem um micro-ondas, agora que ela trocou, tinha mais de, sei lá, uns 15 anos de micro-ondas lá, agora que ela trocou, queimou lá. Mas assim, hoje você praticamente toca de 2 em 2 anos, que o produto queima, que eles estão fazendo o quê? Pra gente consumir mais, mas a gente tem que ter essa consciência de que o consumo e esse tipo de material, ele destrói a natureza não consegue destruir ele, não consegue matar, e aí a gente joga lá e isso também destrói a natureza de todas as formas. Então a gente tem que ter uma consciência desse responsável, porque o que a gente consome é o que a gente descarta e é aquilo que destrói cada vez mais o nosso ambiente. 13. Ação contra a mudança global do clima. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Ações que podem ser feitas: campanhas e atividades sobre o uso consciente da energia, implementação de coleta seletiva, exibição de filmes sobre aquecimento global, teatro para crianças, para adultos, sobre a importância de cuidar do planeta, gincana sobre reciclagem. Então, aquela coisa, a gente sabe que está complicada a nossa realidade hoje, a gente tem que falar com as nossas crianças, que elas que têm que começar a se conscientizar para tentar melhorar o mundo daqui aos seus 50 anos, né? Porque a gente está com as ODS, foi em 2015, a gente tem até 2030 para isso estar acontecendo. Então, assim, a gente agora tem 10 anos para ver se a gente consegue diminuir essa realidade e conseguir combater e chegar a metas, indicadores super positivos desses 17 objetivos, né? 14. Vida na água. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Ações que podem ser feitas: passeio com as crianças nos rios da cidade, mutirões de limpeza em praias, rios, baías, conscientização do consumo de espécies marinhas apenas no tempo correto, cooperativas de pescadores, entre outras coisas. Então é aquela coisa, a gente está falando de vida no mar. Primeiro, como eu disse, a conscientização da pesca, que a gente tem a pesca ilegal. Aí a gente fala das cooperativas de pescador que foram criadas. E as cooperativas de pescador, gente, ela não é simplesmente pegar o peixinho na hora certa. Essas pessoas, elas também ensinam de como
como tratar o ambiente, também tem as suas atividades de recolher lixo dos mares, tratar dos bichos, dos animais, esse tipo de coisa. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas antigamente, pelo menos minha mãe comprava peixe, e aí ela abria o peixe, ela falava assim, nossa, o peixinho tá cheio de ova, o peixinho não tinha que ter pego o peixinho, olha só, teria tantos filhotinhos. Eu ficava, sério, mãe? Caramba! Então assim, tava pegando o bicho na época errada, na época de reprodução. E a gente tem que ter consciência de que, se a gente pegar animais na época de reprodução, esse tipo de coisa, vai diminuir. A gente vê, vamos comer siri, caranguejo. Gente, o bicho pode chegar, sei lá, uns 20 centímetros, e a gente come um bichinho pequenininho, não dá nem pra sugar um pouquinho do líquidozinho dele. Aí tu fala, isso é consciência das pessoas? Não é. Tu tá acabando com a natureza, isso não é consciência. Então a gente tem que falar, gente, não tem que ser feito isso. Então a gente tem essas instituições que trabalham perto de rios, de mares, que conscientizam as crianças, conscientizam as comunidades, e a mesma coisa das cooperativas também. Então, assim, conscientizar mesmo da importância dos mares. Outra coisa interessante que a gente tem que falar, que tem até uma coisa a ver até com o outro, é que a gente fala assim, fala sério, a gente tá super bem, a gente tem oxigênio, a gente vai viver eternamente. Mas, gente, a maioria do oxigênio que a gente vem realmente, pra gente, seres humanos, tá vindo do mar. Só que a gente não pode esquecer que a gente tá poluindo cada vez mais os mares. Então, vai diminuir muito a porcentagem do oxigênio que vem do mar. Aí você pensa do 15 agora, vida terrestre, proteger e recuperar, proteção de uso sustentável. A gente pensa, gente, mas a gente também destrói a natureza. Sabe? Eu tava vendo um filme hoje, nem um filme, um vídeo na internet falando da construção das cidades. E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente tava no Rio de Janeiro, aí falou do Brasília, aí começou a falar as coisas do Japão. E assim, é um espaço pequenininho, os caras vão fazendo o quê? Eles vão desmatando para construir casa. Então assim, eles vão abrindo espaço. A natureza, tchau animaizinhos, tchau tudo. Eu quero viver bem, eu quero fazer a minha casa. Mas é aquela coisa, não é você viver bem e fazer sua casa. Você tá fazendo bem, tá vivendo hoje sua casa, mas e amanhã? Será que vai ter espaço? Será que vai ter natureza suficiente para as outras pessoas? Isso é uma conscientização. E aí a gente fala, mais uma vez, vida terrestre, ações que possam ser feitas, implementação de hortas comunitárias, jardinagem, implantação e distribuição de mudas, palestra de conscientização, trilhas ecológicas, entre outras coisas. Então assim, trabalha ali, hoje interessante que nas comunidades do Rio de Janeiro, assim, regiões praieiras, assim, que eu tô falando mais mar ali, a gente tem muitas comunidades que fazem trilhas, porque alguns pedaços dos morros daqui, onde são as comunidades, há espaço para trilha. E até mesmo a comunidade tirou uma forma de recurso para os moradores de fazer essas trilhas, de fazer essas atividades, mas ao mesmo tempo de conscientizar as pessoas. Porque dentro de comunidade as pessoas também vão embocando cada vez mais dentro da mata, isso vai matando as plantas. Além de matar as plantas, tem toda a consequência de você estar ali destruindo a natureza. Você tem a consequência do que acontece quando chove, acontece que as casas descem, porque assim, a árvore serve para quê? Para a raiz grudar ali na terra, entendeu? E ela sugar as energias, sugar os nutrientes e ela ficar presinha. Você faz uma casinha ali, ok, mas você faz o quê? Tira as árvores todas do local e bota a sua casa, fica sem estrutura, só tem terra ali, chove, aquilo fica macio e faz o quê? Desce tudo. E ao mesmo tempo, isso é uma forma de palestra, de conscientização para as pessoas, porque isso não está só prejudicando a natureza, também prejudica a vida dessas pessoas. Como eu disse, plantação, hortas, as pessoas terem consciência de estar ali matando, pegando árvores, esse tipo de coisa, depois deixa ali vazio. As pessoas também estão fazendo as distribuições, as plantações, realmente fazendo a natureza retornar naquele espaço ali. O 16, que é paz, justiça, instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Ações que podem ser feitas: assessoria jurídica gratuita, oficinas de comunicação não violenta, palestras e atividades sobre ética, cursos sobre direito, entre outras coisas. Então, assim,
A gente tem hoje, como eu disse, a gente tem dentro da assessoria jurídica gratuita, vocês podem ir a fórum, vocês podem ir no tribunal, e vocês podem ir da assessoria pública. Isso tudo são o quê? O governo dá assistência gratuita para as pessoas saberem sobre os seus direitos. Ou instituições de organizações da sociedade civil têm projetos, têm atividades que direcionam para essa área, para as pessoas saberem quais são os seus direitos perante a sociedade. Além da gente estar falando sobre comunicação não violenta, é que a gente entende hoje que qualquer coisa a gente já quer brigar, já quer bater, já quer dar tiro. Isso é muito complicado. E é realmente a gente saber se comunicar, saber falar com as pessoas, que hoje é muito importante na nossa comunicação. Então a gente está tendo muito essas oficinas de comunicação violenta cada vez mais dentro de projetos, e se a gente parar para perceber também dentro de empresas, para a gente ter noção de como tratar um ao outro. O 17, né, que é o nosso último, é o parcerias e meios de implementação. Fortalecer o meio de implementação e realizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, assim, é o mundo, é a sociedade, é a gente junto. Ações que podem ser feitas, divulgação de projetos de redes de empresas, de organizações sociais, palestras ou oficinas de construções de políticas públicas, acompanhando e participando de espaços de discussões. Então é aquela coisa, hoje a gente fala muito como eu falei, a gente está falando de projeto social, e tem grandes organizações que trabalham com essas redes. Eu falo como eu tenho que fazer, o que eu posso deixar de fazer, e essas redes não estão somente entre projetos sociais, mas também com empresas, para melhorar o desenvolvimento do nosso trabalho. Então a gente está com essas parcerias também, tanto com o poder público, como com empresas, como com a sociedade civil. Então é aquela coisa, é todo mundo junto e misturado para fazer algo melhor, algo que faça diferença. Então, como eu disse para vocês, a gente tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Vocês têm que estar em algum deles. Obrigado vocês estarem neles. E assim, como eu disse, eu sempre trago para vocês uma noção de por que tá fazendo isso. E eu puxo mais uma vez, como a gente fala muito de captação de recursos, vocês têm que estar cientes do que está acontecendo. Porque eu trouxe até 2 para vocês aqui. Vou abrir. Primeiro, como eu disse, são editais que estão abertos. E nos próprios editais, eles já estão pedindo para vocês qual projeto que vocês fazem parte. Não é simplesmente, eu sei, eu vou fazer, e eu acho que eu faço aquilo, eu não tenho certeza. E agora os projetos, os editais, eles estão pedindo, eles estão perguntando se você tem noção do que você é, como você faz. E aqui eu trouxe para vocês, como eu já falei para vocês sobre esse site, e a gente vai falar qualquer hora dessa de novo sobre isso, para vocês ficarem sempre conscientes de que tem tantas oportunidades aí. Então, tá com um edital aberto, edital público do Uber, Móvel para Transformar. Ele é um edital que, se eu não me engano, ele vai fechar agora em março. Assim, você vai fechar em março ou finalzinho de abril, finalzinho de fevereiro. Então, é um fomento, a fonte de financiamento. Então, é sobre de leis, né, de incentivo, vamos dizer assim, que aí ele vai botar aqui, Fundo da Infância, Lei Federal de Esporte, Lei da Rouanet, Pronom, Fundo do Idoso, Lei Municipal da Cultura. Então você tem que estar dentro de ter alguma dessas certificações, na verdade. E aí ele fala aqui, empreendedores que podem ser cadastrados, a gente bota aqui pessoa física, então assim, eu posso me cadastrar, pessoa jurídica sem fim lucrativo, então todo mundo, de certo modo, pode estar se cadastrando, mas o que eu trouxe para vocês aqui é o Brasil inteiro, tá, gente? Se vocês estiverem interessados. Área de atuação, ciência, tecnologia, defesa do direito, público, crianças, mulheres, LGBT, pessoas com deficiência, população negra e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Educação, igualdade de gênero, trabalho, crescimento econômico, redução da desigualdade, cidade e comunidades sustentáveis, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meio de implementação. Então, assim, para você participar oficialmente desse processo aqui, desse edital, você tem que estar enquadrado em um desses daqui. Se a tua instituição não está enquadrada, mesmo que ela trabalhe com mulheres, mesmo que ela trabalhe com crianças, adolescentes, idosos, não importa. Ela tem que estar dentro de um desses objetivos. Segunda coisa aqui que eu trouxe para vocês também é esse aqui da seleção de projeto, investimento social.
que ele é de Minas só, então só de Minas que pode participar. São para pessoas de encerramento dia 28/2, tá, gente? Tá aqui que eu vi agora, esse aqui. Então, aqui, desenvolvimento de Miguel Bunner. Então, se eu não me engano, é Minas Gerais. É um projeto, é isso mesmo, tá vendo? É um projeto, é Minas. E aí, são para pessoas sem fim lucrativo, então, como eu disse, tem que estar com seu CNPJ direitinho, com sua ata, seu estatuto, e aí tem o edital, vocês podem estar dando uma lida, se vocês quiserem, se vocês estiverem em Minas. Área de dotação, ele bota aqui todas as áreas, sub-áreas, circo, dança, música, então tá mais levado para a parte cultural, tipo, desse tipo de coisa assim, sub-áreas. Público-alvo, que aí ele bota infância, adolescente, juventude, idosos, mulheres, LGBT, doenças penais. E mais uma vez, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Você tem que estar dentro desses 5 objetivos. Então aqui, educação, trabalho, indústria, inovação, cidades e comunidades sustentáveis e consumo e produção responsável. Então, se o seu projeto não faz parte disso aqui, esquece, nem tenta se cadastrar para esse edital. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu trouxe isso para vocês e falei da ODS? Que muito dos projetos não tem essa noção ainda da importância das ODS e projetos hoje, editais, as empresas estão pedindo isso. Então, assim, se vocês querem participar, se vocês estão interessados em fazer, claro que a gente está interessado sempre em tudo, mas principalmente em captar recursos de pessoas físicas, recursos de editais, você tem que estar enquadrado com essa nossa realidade. E aí, se você não está, gente, pode sentar junto com a sua equipe, pegar aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sentar e falar, equipe, a gente está em qual deles? Vamos ver aqui quais são as 169 metas, para ver se a gente pelo menos se enquadra numa dessas metas. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório da ONU, vamos ver o relatório da ONU, Brasil, vamos identificar, porque a gente tem que saber dentro do nosso projeto em qual deles que a gente está incluído. Ok? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, reclamem, critiquem, falem mal, falem bem, compartilhem, falem quais são os interesses, os temas que vocês querem que a gente fale aqui. Conversem um pouquinho com a gente, porque vocês também nem conversam com a gente. Fala aqui, porque eu gosto de estar sempre trazendo conteúdos que vocês podem estar utilizando dentro do projeto de vocês. Gente, muito obrigada. Deixa eu desejar para vocês um ótimo carnaval, mas segunda-feira eu tô aqui às 8 horas, tá bom? Tchau, tchau.